Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um processo que é chave para qualquer pessoa que lida com dados. Como é que se pega aquele amontoado de informação bruta, qualitativa e transforma em algo que faz sentido, que revela alguma coisa? Vamos mergulhar juntos nas técnicas mais básicas de organização, que são, na verdade, a fundação de toda boa análise. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? A gente faz uma pesquisa, coleta um monte de respostas e o resultado é uma montanha de dados. O verdadeiro desafio começa aí. Como extrair significado disso? Como encontrar os padrões e as histórias que com certeza estão escondidas ali no meio? Então, o ponto de partida é quase sempre esse aqui, o caos. Uma lista de respostas, de números, de categorias que, à primeira vista, não parece dizer absolutamente nada. É nesse momento que a gente percebe que precisa de um sistema, de um método, para começar a colocar ordem na casa. Olha só para essa imagem. O que temos aqui são 40 observações sobre o grau de instrução de chefes de família. Estão codificadas como 1, 2 ou 3. Mas assim, soltas, elas são só um ruído, uma confusão visual. Tenta responder rápido. Quantas pessoas têm o segundo grau e o primeiro? É praticamente impossível. Isso é o que chamamos de dados brutos. E aqui tem um ponto importante. É fundamental entender com que tipo de dado a gente está lidando. Nesse caso, são dados qualitativos, ou seja, não são números que medem uma quantidade, tipo altura ou peso. São categorias, são atributos. Alguém tem primeiro grau, ou pertence à categoria sexo masculino, ou ao estado civil casado. É uma classificação. Certo. Então, qual é o primeiro passo para sair desse caos? A gente usa a ferramenta mais básica e, olha, uma das mais poderosas que existem, a tabela de distribuição de frequências. É com ela que a mágica da organização realmente começa a acontecer. E o processo é surpreendentemente simples. Sério, primeiro passo, identificar quais são as categorias que existem ali. No nosso exemplo, são nenhum grau, primeiro grau e segundo grau. Segundo passo, contar. É literalmente isso. Contar quantas vezes cada uma dessas categorias apareceu naquela nossa lista inicial de 40 observações. E agora, veja a transformação. Aquela lista confusa de números virou esta tabela. Limpa, organizada, de um lado as categorias, do outro a contagem de cada uma, o que a gente chama de frequência. A clareza é imediata, não tem nem comparação. E isso aqui ilustra perfeitamente o poder da organização. Uma informação que era impossível de achar naquela bagunça de números, agora salta aos olhos. Dá para afirmar com toda a certeza que 23 dos 40 entrevistados, ou seja, 57,5%, têm o segundo grau completo. A informação nasceu, ela foi extraída dos dados. Ok, tabelas são ótimas para a gente ter os números exatos. Mas se a ideia é ter um impacto ainda mais rápido, mais intuitivo, aí a gente precisa dar o próximo passo, a visualização. Afinal de contas, uma imagem bem feita pode comunicar muito mais e bem mais rápido. Essa citação da nossa fonte resume tudo. A palavra-chave aqui é sugestiva. Um gráfico não apenas mostra os números, ele ajuda a gente a sentir a proporção, a comparar as grandezas de uma forma muito mais direta, muito mais fácil para o nosso cérebro processar. Um dos gráficos mais clássicos e eficientes para dados qualitativos é o de barras. Ele é perfeito para comparações. O tamanho de cada barra representa a frequência daquela categoria. Então, numa batida de olho, fica óbvio qual categoria é a mais comum e qual é a menos comum. A comparação é visual, é instantânea. Outra opção muito popular é o gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza. A grande força dele é mostrar a proporção de cada parte em relação ao todo. Cada fatia representa a porcentagem de uma categoria dentro do total de 100%. É o gráfico ideal para responder à pergunta que fatia do bolo cada grupo representa. Muito bem. Até agora a gente organizou e visualizou uma variável por vez. Mas vamos combinar. As perguntas mais interessantes quase sempre envolvem a relação entre duas coisas diferentes, né? É aqui que a análise começa a ficar mais profunda, mais interessante. E para fazer essa análise, a gente usa uma ferramenta chamada tabela de contingência, ou, como também é conhecida, tabela de dupla entrada. Pense nela como uma tabela de frequência, só que turbinada. Ela permite cruzar as categorias de uma variável com as categorias de outra, tudo ao mesmo tempo. Vamos ver este exemplo. Nas linhas, a gente tem uma variável, se a família usa ou não programas de alimentação. Nas colunas, a outra variável, o grau de instrução. Cada célula ali no meio da tabela mostra a contagem, o número de famílias que se encaixam nas duas categorias ao mesmo tempo. E é aqui que está o pulo do gato. A gente sai de perguntas do tipo quantos e passa para perguntas do tipo será que existe uma relação?
A tabela de contingência é a porta de entrada para investigar associações. Será que um fator parece influenciar o outro? É nesse ponto que a gente começa a testar hipóteses e a contar histórias bem mais complexas com os dados. O que a gente viu até aqui foi uma jornada, né? Uma jornada que nos levou de uma lista de dados que não dizia nada para uma análise capaz de revelar padrões e até possíveis relações. E tudo isso através de passos bem simples de organização. Resumindo então, estas são as ferramentas essenciais que vimos, as que transformam o caos em clareza. A tabela de frequência, para começar a organizar, os gráficos de barras e de setores, para visualizar e comparar, e a tabela de contingência, para explorar as relações entre diferentes variáveis. E agora fica a pergunta final, para a gente refletir. Nos dados que estão disponíveis por aí, no trabalho, nos estudos, em projetos pessoais, que padrões, que insights, que histórias incríveis podem estar só esperando para serem descobertas com essas ferramentas? A organização é sempre o primeiro passo para começar a ouvi-las.